Bom dia, gente. Bom dia. Como é que tá todo mundo? Vamos fazer uma oração bem rápida, sabe? Vamos consagrar esse dia. Isso. Ao nosso Senhor Jesus Cristo, na intercessão da nossa Virgem Maria e de todos os santos. Querido meu Senhor Deus, em nome de Jesus, consagramos esse dia a Ti. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Gente, e aí, tudo bem? Ai, que interessante hoje, né? Hoje vai ser um vídeo bem interessante. Deixa, me dá um momento aí, por favor. Então, gente, que final de semana interessante foi esse final de semana, né? Porque o mês acabou no sábado, que é o último dia da semana, né? O sábado é o último dia, o domingo é o primeiro dia. E o primeiro dia começou no domingo, que de acordo com tradições cristãs, é o dia do Senhor Jesus Cristo, o meu amor, a minha paixão. Olha só, então vamos para a palavra. A palavra que me veio hoje foi o Salmo 2, versículo de 2 a 3, que fala assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas cordas. Olha que interessante. Aí você pergunta assim, mas por que esse salmo aí? Primeiro eu orei, né? Para pedir a Deus a palavra hoje. Segundo, o que eu vou falar, o que eu vou relatar aqui, o testemunho que eu vou falar aqui, é bem interessante. Olha só. No sábado, eu acordei cedo, eu acordo cedo, né? Às vezes acordo um pouco tarde, mas geralmente eu acordo cedo. E eu refletindo no que fazer, eu falei, e minha cozinha, e nisso, eu estava na cozinha um dia anterior e tinha eu acredito, gente, que aí no Brasil, em Portugal e outros países que falam a língua portuguesa, se chama de lesma. Uma lesma. Acho que é lesma, não? Aquele bichinho que anda bem devagar e deixa um resíduo onde passa. Quando eu abri a porta do armário para pegar um prato, tinha esse bichinho na porta do armário, me deu um nojo tão grande, e aí eu percebi, Jesus, a verdade é o seguinte, é que eu nunca tinha limpado aqueles armários, né, nunca limpei assim, né, desde que me mudei para essa casa.
Aí tudo bem, aí quando acordei no dia seguinte, no sábado, eu acredito que isso foi na sexta. Na sexta, na quinta ou na sexta. Deixa eu lembrar direitinho. Bem, foi na quinta ou na sexta. Aí quando foi no sábado, eu falei, bem, não tem muitas atividades para fazer hoje, então vou dar um geral na minha cozinha, né? Meu primeiro pensamento era só para limpar o azulejo da cozinha, sabe? Só para limpar o azulejo da cozinha. Mas aí eu decidi limpar os armários também dentro, porque aí eu lembrei da lesma, né? Eu lembrei da lesma. Tinha uma lesma dentro do seu armário, lembra? Eu, eita, é mesmo, vamos limpar dentro dos armários também. Aí tirei tudo, limpei tudo direitinho, tal, não sei o quê. Né? Quando eu terminei que olhei, eu falei que trabalho maravilhoso, né? Me sinto até bem melhor, até bem mais melhor. Tudo bem, né? Aí passei o final do sábado bem, né? Graças ao Senhor Jesus Cristo. E levamos o dia maravilhosamente bem. Aí, quando foi ontem, eu estava falando com uma pessoa no telefone. Tava falando com uma pessoa e falei assim, ontem eu limpei minha cozinha e minha cozinha ficou um brinco, né? Que tem essa expressão, né? Na verdade, eu esqueci dessa expressão. Foi minha sobrinha que falou essa expressão, ficou um brinco, né? Aí eu lembrei dessa expressão. Tem muitas expressões brasileiras que eu esqueci completamente, né? Por não usá-las. Mas a minha sobrinha falou assim, tia, eu tô limpando minha casa, ficou um brinco. Eu falei, ai, que expressão linda, eu esqueci dessa expressão. Aí usei essa expressão para me comunicar com essa colega, né? Acho que foi até minha tia que eu tava falando. Gente, eu falei com muitas pessoas ontem pelo telefone e pelo zap. Mas eu usei essa expressão, ficou um brinco, olha só. E a gente sabe que as forças malignas, elas escutam tudo que a gente fala, né? Elas estão sempre observando o comportamento nosso, das pessoas que são ungidas, do ungido, olha só, que fala aqui na palavra, né? Tem aqui na palavra. Deixa eu pegar essa palavra novamente. Se você escutar, eu tô escutando música de louvor lá embaixo. Vou tirar uma foto. Então, eu usei essa expressão, né? E realmente a cozinha ficou um espetáculo de limpa. E nisso, eu fui pra cama. Depois, antes das 10, ontem pela noite. E acordei de um sonho. Olha só, gente, como Deus é lindo. Olha só como Deus é lindo. Deus nunca deixa um ungido, né? No meu caso, uma ungida, a par. Deus sempre mostra em advance, em primeiras, né? O que o inimigo está planejando ou planejou e a gente não viu, né? Ou está planejando ou planejando. Olha só. Presta atenção. Mas antes de dormir ontem, antes de ir para a cama, eu fui caminhar. Eu me vesti de roupa para caminhar, fui caminhar. Na verdade, não vesti de roupa para caminhar, não. Eu tava até usando esse jumpa, esse plover aqui, ó. Esse plover. Se chama plover, esse daqui lá no Rio, gente. O casaco de lã se chama plover, tenho certeza. Naquela época antiga, né? E coloquei uma legging e fui passear. Quando eu voltei, gente, olha só, gente. Eu não sei se vocês acreditam em mim, gente. Eu acredito em mim, eu sei, né? E muita gente sabe que
o que eu tô falando é verdade. Muita gente sabe, mas não quer admitir também, né? Tem gente que sabe e realmente reconhece. Tem gente que sabe, mas não quer admitir, entendeu? E tem gente que se nega completamente, mas aí não tem problema, né? Eu vou me concentrar do que sabem e admite que isso que eu tô falando é verdade, porque já tiveram experiências também. Olha só. E nisso, eu fui passear. Quando eu voltei, gente, quando eu voltei do passeio, da caminhada, que eu entrei na minha casa, entrei na minha sala, que liguei a luz, eu vi, gente, um vulto, sabe o que é um vulto, né? Que se chama vulto, a gente chamava vulto no antigamente, um espírito, uma sombra, entendeu? Uma sombra escura, sabe? Uma sombra bem escura, assim. Eu vi muito rápido, porque assim que eu coloquei a luz, gente, da sala, não foi, Jesus? Foi a luz da sala, é isso mesmo. Assim que eu coloquei a luz da sala, essa sombra bem escura, pá! Entrou, desapareceu do lado direito. Olha só, né? Aí eu falei, não, talvez meus olhos estão querendo se ajustar com a luz, né? Mas eu vi, gente, foi muito rápido, sabe? Aí entrei, né? Aí eu peguei, fui na cozinha, né? Porque eu não tenho medo, hoje em dia eu não tenho medo, não. Porque quem tem que ter medo é essas sombras escuras. Aí eu fui na cozinha, olhei, né? Falei, então desapareceu, né? Tá ótimo. Aí coloquei a luz na cozinha também, fiquei observando, né? Olhei a cozinha, tudo bem. Mas eu não fiquei com medo, não. Falei, então foi embora, tá tudo bem. Aí fiz a pipoca, né? Que eu gosto de pipoca, fiz a pipoca. Fiz um chá mate-leão. Olha só, pipoca com mate-leão e leite. A gente faz o mate-leão, coloca o leite, coloca o mel ou o açúcar. Né? Eu queria tomar não tinha Coca-Cola, não tinha um refrigerante, então eu fiz essa bebida. E comendo com a minha pipoca, e depois, quando foi lá antes das 10 horas, eu subi, né? Fiz minha rotina facial, né? De limpeza, escovar os dentes, essas coisas, e fui pra minha cama e dormi. Quando foi algumas horas da madrugada, eu acordei porque eu tive um sonho. Olha só, gente, como Deus é lindo. Eu tive um sonho em que eu ficava muito triste demais, porque um ex meu sabia que eu tinha um sonho, sabe? Era um sonho de uma realização. Em vez de dar para mim esse sonho de realização, ele deu para uma amiga minha. Tá entendendo? Não vou falar aqui todos os detalhes, porque eu escolho não. Mas eu tinha um sonho, e era um sonho de um projeto, e nesse sonho de projeto, eu descobri que esse ex tinha dado esse sonho desse projeto, que eu me comuniquei com esse ex, entendeu? Para uma colega minha. Olha só, e eu sabendo disso, eu fiquei totalmente decepcionada e muito triste, porque eu falei, a ideia foi minha, eu que falei para ele isso. Eu sempre falei, eu no sonho, né? Eu sempre falei para ele isso, que eu queria realizar esse sonho, e agora ele vai me dar esse sonho para essa amiga minha. Olha só, gente, que interessante isso, né? E nesse sonho tinha algo a ver com cozinha, tá? Cozinha. E cozinha tem um aspecto espiritual muito interessante, mas a gente não vai nesse assunto. Aí eu acordei, né, gente, desse sonho, estressada, né, no sonho, não sei o que, muito decepcionada, porque além de me trair com uma amiga, né, que eu pensava que era amiga, ele também deu para ela
o sonho que eu tinha realizado. Olha só, gente, que interessante. Aí quando acordei hoje de manhã, né, aí fiquei pensando nesse sonho. Eu falei, bem, o que é isso? Que estranho é esse? Aí voltei para a cama para tentar dormir novamente, mas geralmente é muito raro quando eu me acordo assim, já de manhãzinha, de voltar a dormir, porque às vezes porque eu dormi o suficiente, entendeu? Depende também. Aí eu, tudo bem, aí levantei, né? Já era 6 horas da manhã, agora é bem cedo aqui na Inglaterra, é 8, vai dar 8h30. Aí levantei, fui fazer minhas higienes pessoais, né, tal, não sei o quê. Aí fiz meu chá, isso, aquilo, outro. Gente, olha só, gente, que interessante. Quando eu fui limpar a cozinha, porque quando a gente acorda meio sonolento, né, meio devagarzinho, assim, né? E geralmente a gente é muito difícil enxergar coisas assim, tal, não sei o quê. Aí quando fui limpar a cozinha, né, da janta de ontem à noite, das coisas que eu fiz, eu vi isso aqui, gente. E como eu falei para vocês que eu tinha limpado toda a minha cozinha, inclusive as portas do armário e dentro dos armários também, olha só, gente, o que tinha na porta de um armário meu, que é do lado direito. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, gente, o que aquela entidade que eu vi ontem à noite fez enquanto eu dormia, ou fez, mas eu acho que essa entidade não fez antes de eu dormir, não, porque eu não vi esse danificado na minha cozinha. Olha só, gente. Aqui é a porta do armário, tá vendo? Aqui é a porta do armário. Não sei se vocês podem ver direitinho. Tá vendo aqui a porta do armário? Olha só que a entidade... E aqui é o lado, né? De quem tá assim é o lado direito, mas de quem tá assim é o lado esquerdo, né? Essa entidade é muito interessante. Olha só, gente, que essa entidade fez na porta do armário, gente. Olha só. Tá vendo? Esse danificado aqui, tá vendo? Olha só. A porta do armário. Olha aqui, ó. É bem pequenininho o danificado, tá vendo aqui, ó? É bem pequenininho. Não é tão pequeno assim. Tá vendo, gente? Que interessante, né? Isso tudo, esses comportamentos, né, é para deixar a gente sair da graça, sair da paz divina, porque lembra, essas entidades malignas, ela opera na vibração baixa. Então, se baixar a vibração da gente, elas podem nos atacar também fisicamente, mentalmente, entendeu? Mas se você manter sua vibração contente, lembra que Jesus fala na palavra em tudo de graças, né? Quer dizer, em tudo de graças, isso significa também, né? Tem também na palavra, esse é o dia que Jesus que ficou feliz, é o dia de Jesus para ficar feliz. Todo dia, gente, eu sei que todo dia não é dia de... mas a gente tem que escolher ficar feliz, contente. Bem, feliz, né? Mas contente, gente, que somando, é a mesma coisa de agradecida, de feliz, de contente. Poxa, tá bom, ó. Eu não tinha Coca-Cola ontem à noite, né? Mas eu tinha o chá, tinha o café, tinha a água, tinha o leite, tinha o Nescau, tá entendendo?
mas não tinha Coca-Cola. Não se concentra na Coca-Cola, depois tu compra a Coca-Cola, entendeu? Então, essas entidades malignas, elas têm esse conceito, se elas tirarem aquela vibração positiva, né, elevada, contente, aí elas podem penetrar no nosso psíquico, entendeu? No nosso psíquico, e até se penetrar no nosso psíquico, vai atingir o nosso corpo também, claro. Que tudo começa na mente, é por isso que o apóstolo Paulo falou assim, a batalha é na mente, porque quando você está atormentado mentalmente, vai se manifestar no seu físico, tá entendendo? É assim, gente, tudo é por isso que o apóstolo Paulo falou, muito inteligente ele, que os ataques começam na mente. Porque quando você está perturbado mentalmente, gente, é incrível, isso é ciência, gente. Quando você está perturbado mentalmente, a tua máquina biológica, o teu corpo, por causa do problema do software, que é a mente, vai se manifestar, entendeu? Então, essas entidades sabem que tem certos pontos que, né, que essas entidades têm estudado, né, os celestiais, os divinos, como eu, durante muitos séculos, muitos anos, muitos milênios. Então essas entidades têm um pouco de conhecimento, mas não tem a sabedoria. Claro que a sabedoria é eterna, é divina, é de Jesus, de Deus, da nossa Virgem Maria, que a deusa tenha, que Deus ilumine. Entendeu? Então, aqui que tá falando também é outra Maria, viu? Maria do nome do meio. Do meio, que é equilíbrio. Meu nome do meio é Maria, gente. Tem equilíbrio, equilíbrio. Então essas entidades, né, elas conhecem, né? Porque lembra que essa entidade estava escutando quando eu falei ontem, eu tô muito contente, porque minha cozinha tá um brinco, entendeu? Olha, tá feliz, porque limpou a cozinha, que coisa ridícula, e uma cozinha que não é tão assim, entendeu? Então vamos já lá atacar, porque aí ela vai ficar triste, vai ficar... É claro que essas coisas é para realmente tirar o quê? A graça da gente, a nossa coroa, porque lembra, o espírito divino é espírito de mansidez, contentamento, agradecimento, entendeu? Paz, entendeu? Alegria, tudo que é bom, tudo que é, né? Tudo que faz a gente se sentir bem, é o espírito divino. O espírito de entidades malignas é o quê? Confusão. Não vou nem falar essas palavras aqui, vocês sabem. Vai lá no dicionário e checa. Então, né? Porque que interessante, né? E olha só interessante isso. Na mesma hora que eu pensei em falar para essa pessoa que eu tinha limpado minha cozinha e minha cozinha ficou um brinco, eu pensei assim, foi bem interessante, porque eu pensei assim, por que eu falei isso? Eu pensei, né? Eu falei assim, por que eu falei isso? Porque, gente, olha, interessante é que eu já tô tão acostumada toda vez, gente, que, sem brincadeira nenhuma, gente, é incrível. Toda vez, meu povo, quando eu descrevo algo que me faz feliz, essa entidade, acho que é uma entidade, tá? Ela fica meio irritada, sabe? E ela atinge exatamente aquilo. É bem incrível, gente. Eu vou te falar dar um exemplo. É assim, vamos supor que eu comprei esse batom aqui, esse lip gloss, tá vendo? E vamos supor que eu tô falando, é incrível, gente. Realmente é incrível. Eu já percebi isso, gente. Aí vamos supor que eu tô falando com uma colega minha e falo, gente, olha fulano de tal, eu comprei esse lip gloss e eu amo esse lip gloss, amo de paixão. Tu acredita que não vai demorar muito e algo vai acontecer com esse lip gloss? É assim, é incrível, né? Eu acredito que isso acontece com muito de vocês também, né? Por quê? Porque eu já falei, essas entidades, elas não gosta de ver os ungidos contente. Aí Deus, agora mesmo orando, né, orando e pedindo a Jesus, né, ao Espírito Santo, que é o nosso... eu amo o Espírito Santo, mas eu adoro mesmo a Jesus. Olha só,
Aí, que foi que Jesus me deu? Essa palavra do Salmo 2. Interessante, né? Eu que nunca tinha realmente prestado atenção nessa palavra do Salmo 2, que fala assim, olha, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompemos as suas cadeias e sacudimos de nós as suas cordas. Aí no quarto, olha só. Aquele que habita nos céus se ira e o Senhor zombará deles. Olha que lindo, tá vendo? Não tem como essas entidades malignas vencer a nós. Não tem, porque olha no verso seguinte, aquele que habita nos céus se irá e o Senhor zombará deles. Por quê? Porque Jesus, o Espírito Santo, Senhor Deus, o Criador, já me mostrou no sonho que eu ia me irritar com alguma coisa que tinha acontecido na minha cozinha. Praise the Lord. Aí você fala assim, ai gente, é só um arranhãozinho na porta do armário. Mas para uma pessoa que é totalmente perfeccionista, eu não gosto de usar essa palavra, entendeu? Mas eu sou. E esse atributo vem do meu pai. Porque meu pai, ele é construtor, entendeu? Ele é mestre de obra. E eu vi meu pai construindo coisas, tudo que meu pai fez foi perfeito, gente. Eu não tô aqui querendo aquele pai mesmo que machucou a minha mãozinha, que Deus a tem. Eu não sei porque ele fez isso, mas não importa, eu não quero saber. Aconteceu, entendeu? Acabou isso. Pode ser porque ele é tão perfeccionista que quando foram falar algum mal de mim pra ele, ele acreditou e, né? Não sei, mas não importa, esquece isso e não condena meu pai, pelo amor de Deus. Que ele entendeu? Esse pai mesmo, entendeu? E tudo que o meu pai construiu na nossa casa, que ele construiu nossa casa, eu vi com meus olhos e era perfeito. Perfeito. Meu pai plantou uma planta perfeita. É uma coisa, é um atributo dele e eu tenho esse atributo também que eu gosto, entendeu? Meu pai era tão perfeccionista, meu pai é tão perfeccionista que quando ele saía e deixava o rádio dele numa estação, não era pra gente ir lá e mudar a estação. Não era, entendeu? E se mudasse a estação do rádio, era pra colocar tudo no lugar antes dele chegar. É, meu pai. Então, eu tenho, assim, um pouco disso, sabe? Que me demorou muito tempo pra assumir, né, esse lado que pode até ser um lado sombrio, não, mas eu gosto do meu jeito. Esse lado que eu tenho do meu pai é tão estranho, sabe? Que quando eu estava namorando o pai dos meus 2 filhos, que eu tenho 3 bebês, lembra, né? Um foi o de um relacionamento que eu tive, eu noivei, já falei sobre isso aqui. Foi muito engraçado isso. Eu sempre gosto de plantas de verdade, sabe? Aí uma vez eu cheguei em casa e ele tinha aguado as minhas plantas e tinha mudado, ele tinha feito um negócio tão bizarro. Ai, eu acredito que essa foi a primeira briga nossa. Aí eu fiquei furiosa, por que você mudou minhas plantas e aguou elas? Você não sabe? Realmente, né, meus relacionamentos, eu culpei aqui um pouco eles, mas eu também tive um pouco de culpa, claro, né? Desse jeito, já que eu tenho esse atributo do meu pai, né, que é o dom de perfeição. Que as pessoas falam assim, mas a perfeição não existe, ninguém é perfeito. Bem, nos meus olhos, o que eu faço é perfeito, né? Porque, gente, a percepção, ela depende de você. Se você acha que você vai fazer um crucifixo desse aqui, um rosário,
entendeu? E quando você terminar esse rosário, você acha que foi perfeito, então é sua. Se alguém que comprou e achou que não é perfeito, é problema dele. Gente, tudo é nossa percepção. Não tem nada a ver com os outros. Se você está fazendo crochê, nitando, sei lá, né? Se você tá fazendo esse casaquinho aqui, quando você terminar, olha, perfeito, lindo. Então é sua, gente. Então, assim, de uma forma ou de outra, existe até o perfeccionismo. Depende do que, como você enxerga, entendeu? Aí é aquela coisa, né? Eu falando que minha cozinha era um brinco, né? Que eu achei perfeita, a entidade ficou com raiva e falou assim: vamos lá, entendeu? E arranhar o armário que ela acabou de limpar, né? Aí, olha, gente, tá vendo como é importante você sempre ficar sempre atenta, porque olha só, se tu tem criança dentro de casa, ou marido, eu não tenho ninguém, nem cachorro, né? Mas nem gato também. Mas vamos supor, se você tem uma criança, aí já vai, né, a briga, né? Você arranhou minha cozinha. É isso que as entidades querem, conflito, sabe? Intriga. Imagina, você compra uma cozinha nova e folha, e acorda, né, e tá arranhada, aí já vai brigar o marido já vai desculhambar a mulher, sabe? É isso, então tem que ficar sempre atenta. É por isso que Jesus já me mostrou no sonho, olha, alguma coisa na tua cozinha vai te irritar hoje. Porque quando eu acordei, eu falei, que é isso, Jesus? Falei, que sonho é esse? Que coisa estranha é essa? Né? E no sonho, parece que no sonho eu até chorei no sonho. Porque eu acho que eu chorei no sonho, que eu acordei com os meus olhos, pode ver um pouquinho, né? Jesus já tinha me mostrado, tá entendendo? Então, o que isso significa? Além de ter curado aquele... aí você fala, gente, só foi um arranhão na cozinha. Gente, eu já falei pra você que eu tenho um dom do perfeccionismo? Então culpa meu pai, é genético. Entendeu? Então Jesus já falou assim, olha, você vai se irritar com algo que aconteceu na tua cozinha, mas aqui eu vou já limpar esse sentimento, recolher, e quando você acordar, você não vai ficar surpresa que te atacaram na cozinha lá, arranhando a portinha do seu armário. E aí, para finalizar, né, o decreto final da humilhação dessa principalidade, Jesus me deu essa palavra aqui, que é assim, ó: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos as suas cadeias e sacudimos de nós as suas cordas. Porém, eu acrescentei, porém, aquele que habita no céu se ira, o Senhor zombará deles. Porque mesmo sendo perfeccionista e achei que minha cozinha ficou um brinco, é um objeto, entendeu? É um objeto. E mesmo que a gente se apegue a objetos, a lugares e pessoas, não temos que nos apegar profundamente, porque tudo vem e volta. Né? Hoje essa cozinha tá assim, mas amanhã Deus pode me dar um dinheirão aí, um bolão aí, ó, e eu ter, né, uma outra cozinha. Então não é para se apegar muito a essas coisas, mas o interessante é que Jesus já mostra pra gente numa visão, num sonho, numa palavra, em algum, né? Olha, então eu já vou, porque eu gostaria muito nesse ano agora que se inicia, que a gente ainda tá se iniciando, né? De deixar meus vídeos meia hora, porque muito tempo, às vezes, as pessoas não têm no tempo para assistir. Gente, dá um joinha aí se vocês assistem meu vídeo, né? E coloca até não joinha, depende, gente, interaja, né? Então, olha, meus amores, continua acreditando na palavra, orando, vigiando, e não esqueça de sorrir, zombar dessas forças inimigas, porque eles odeiam, eles detestam isso. E a gente vai se alegrando. Amém, aleluia. A nosso Senhor Jesus. Amém, amém.